Pronto. Alô, alô. Alô. Então, pessoal, vamos lá. Então, a gente vai começar estudando a teoria de campos num campo escalar real, tá? Porque, por mais que ele seja... que ele não tenha várias complicações necessárias para outras quantizações, ele é interessante porque ele resume nele, mesmo na ausência dessas complicações, tudo que é teoria quântica de campos. Né? Quando você bota uma coisa com spin, mesmo spin semi-inteiro ou inteiro, você vai ver que é a mesma coisa para mais graus de liberdade, certo? Então, essa mesma coisa que a gente tem que entender primeiro. E outra coisa, um campo escalar real, que é o que a gente vai quantizar, ele é o equivalente de teoria de campos que você tem para a equação de Schrödinger, certo? Então, se você tem uma coisa, no caso da equação de Schrödinger, para a função de onda mesmo, não forma abstrata. Você tem um objeto que pode ser rotulado por x, y, z, e que rotula totalmente a função de onda, né, você tem o equivalente a um campo escalar. Se você estivesse, por exemplo, na mecânica quântica trabalhando na situação que você precisa rotular com x, y, z e spin, por exemplo, naturalmente um campo escalar não descreveria um estado de Hilbert, né, um estado desse como vetor no espaço de Hilbert, certo? A gente vai fazer um paralelo entre essas duas coisas, ou seja, o que significa você descrever um campo quântico com o que significa a mecânica quântica, digamos, paralela, mais próxima àquilo. Né? E vocês vão ver que dentro da teoria quântica de campos tem o que a gente chama de estados de uma partícula que, de certa forma, imitam a mecânica quântica, certo? E que no limite, né, em que você tem, dependendo da teoria, digamos, a probabilidade de criação de mais partículas vai para zero, você vê que a teoria quântica de campos se reduz à mecânica quântica. Tá certo? Que era obviamente de se esperar, né? Mas tá. Bom, então a gente vai começar com campo escalar real. Tá? Φ. A gente tem associado a ele, a gente vai ter o momento conjugado, que a gente vai chamar de π. Tá? A dedução da hamiltoniana a partir da lagrangiana, vocês já devem ter visto alguma vez na vida de vocês, mas quando eu for ver uma aplicação específica, eu vou montar ela. Tá? Aqui a gente vai usar a hamiltoniana dada, certo? Mas quando a gente for pegar uma aplicação em cosmologia, que eu quero fazer para vocês, a gente vai deduzir de primeiros princípios. Aí a gente vai botar a métrica no espaço, ver como é que essa métrica toda se transforma em pedaços dessa ação, tá certo? Mas tudo bem. Então, lembrem, a gente agora vai descrever com esse vetor, que eu vou dar as componentes dele, claro, um ponto no espaço de fase. Tá? Mas cuidado, esse cara aqui é um ponto em F, tá certo? Esse ponto em F, a gente viu que quando a teoria é livre, ele pode ser linearizado, ele pode ser transformado, tem um paralelo, ou seja, um equivalente a esse ponto, que é um vetor naquele espaço tangente à origem, certo? Então, a gente pode linearizar, tá? E aí isso aqui dá pra gente um vetor em T, vou botar zero aqui, tá? F. Agora, cuidado com a nossa notação aqui. Esse cara aqui, parece que a gente tem 2 graus de liberdade. Mas a gente, obviamente, não tem 2 graus de liberdade. A gente tem infinitos incontáveis graus de liberdade. Tá? A gente está trabalhando numa variedade M, tá? Que é, digamos, uma variedade que você pode... É uma variedade globalmente hiperbólica, então você pode fatiar ela. A gente vai definir o corte, né, dela, o slicing dela, como uma coordenada
de tempo, né, produto com as folhas sigma. Qual é a definição de variedade globalmente hiperbólica sem uma métrica? Não. Essa variedade tem uma métrica. Mas ela é o espaço de fase ou não? Não tem nada a ver com o espaço de fase. Essa é a variedade que descreve os pontos e cada um desses pontos vai ter um valor do campo e cada valor do campo em cada ponto é um F daqueles que a gente viu lá atrás. Tá certo? E nosso F final vai ser o produto de todos esses Fs. Tá certo? Então essa variedade aqui, cuidado, não tem a ver com essa nossa variedade F aqui, tá? Beleza. E a gente pode fazer ela globalmente hiperbólica. Quando ela é globalmente hiperbólica, a gente pode fazer isso aqui. Tá certo? Globalmente hiperbólica, basicamente, é que você pode fazer essa fatia, né, nas variedades. E no fim, você está colapsando todos os pontos no espaço, uma variedade sigma, né, mais uma coordenada t. Que é o que a gente faz na prática, tá? Quando você escreve mecânica newtoniana, raramente você diz que para cada tempo diferente você tem um R3 diferente. Você trata como se fosse o mesmo R3. Quando você plota ali a evolução de uma partícula andando, ninguém bota a partícula andando em cada instante de tempo num R3 diferente. Né? A gente geralmente coloca tudo no mesmo R3, a gente está projetando da mesma variedade. Por mais que na prática o correto seja um sigma de t aqui. Né? Você tem um sigma para cada... Não, aqui não. Mas para cada t diferente você pode ter um sigma diferente. Certo? Ok. Tá, outra coisa. X toma valores em sigma. Tá? Lembra, aqui o campo está definido em todos os pontos do espaço, num certo instante de tempo. Isso é o espaço de fase. Lembra que o espaço de fase lá nosso não envolvia o tempo. Nosso espaço de fase dava os Qs e os Ps. O tempo não entrava. Da mesma forma, não entra aqui. Então, a gente tem todos os Qs e todos os Ps, que seriam todos os Φs e todos os Ps, tá? Para cada ponto do espaço. Certo? O fato desse negócio aqui ser incontável, ou seja, a quantidade de pontos na sua variedade sigma ser incontável, é um problema. Tá certo? Na prática, a gente vai remediar esse problema compactificando aquele cara ali e transformando, e dizendo que nesse sigma existe uma base contável. Aí a gente circunventa, isso existe em português? Existe, né? A gente circunventa esse problema, tá? E trabalha na base contável. Na base contável, você vai ter um conjunto contável de espaços de Hilbert, e isso é bem definido, entendeu? Mas no caso geral não seria. A gente vai chegar nesses detalhes daqui a pouco. Tá? Isso é importante porque vocês têm que entender que um dos passos cruciais para a gente fazer esse trabalho é essa definição de um conjunto completo de soluções em sigma. E isso, inclusive, é uma das coisas que eu e o Thiago estávamos passando para o Demétrio, para ele entender justamente que parte inicial da quantização é a escolha dessa base. Se sua base não estiver completa, a sua quantização também vai conter nela a informação da incompletude da base. Ou seja, na verdade, tem uma hipótese mais forte sendo feita sobre essas funções aqui. Né? O que tem consequências físicas. Né? E o que aconteceu na prática, na cosmologia, é que as pessoas trabalhavam com uma base que elas achavam que era completa, só que não era, faltava. Na verdade, elas estavam com uma base que vinha do espectro de um operador, eles não perceberam que o operador tinha um espectro contínuo e um espectro discreto, trabalharam só com o pedaço contínuo do espectro, ignorando a parte discreta do espectro, ou seja, estavam ignorando parte da base de em sigma. Certo? Mas bom. Ok. Até aqui tudo bem, pessoal? Eu só peguei o problema que a gente estava discutindo antes e botei ele infinito, ou seja, você tem infinitos graus de liberdade parecidos com aqueles que a gente fez lá atrás. Certo? Bom, a gente vai ver a ação. A nossa ação aqui, né? Ela vai ser dada por esse S com um cortezinho aqui, para não confundir com outro S que a gente vai usar. Ele é um funcional de φ e π, tá? Aqui tem o x, porque aqui são dois rótulos. O A é um rótulo e o x é um rótulo, tá? Ou seja, cada valor de x e cada valor de A, sendo A só 1 e 2, é um grau de liberdade independente, certo? Ok. Aqui não, o funcional ele depende do φ como um todo,
Tá? É a mesma coisa, ou seja, isso aqui é a mesma coisa dizer que S depende de que. Tá? Sendo que, digamos, o vetor cujas componentes é dado por que A. Tá? Uma coisa que vocês vão notar é que eu estou chamando de vetor um negócio que está com um índice embaixo. Vocês poderiam falar, não, espera um pouquinho, professor, isso é um covetor. Não, isso é um vetor, mas eu comecei esse trabalho há muitos anos atrás, não tinha clareza de algumas coisas aqui e comecei a escrever tudo com índice embaixo. Então, daqui para frente a gente vai estar com a versão invertida das coisas, tá? O vetor vai estar com o índice embaixo e o convetor com o índice em cima. Mas isso não vai confundir vocês, não. Quer dizer, não... O índice A, esse pontinho aqui que eu botei em cima da igualdade, só para dizer que o índice A, quando for 1, eu estou pegando esse pedaço, quando for 2, eu estou pegando esse pedaço aqui. Tá? Se você tivesse discretizado o seu espaço, o x aqui seria também um índice discreto. Seria o índice A maiúsculo, por exemplo, que ia te dar cada ponto discreto do seu espaço. Então isso aqui é dado por 1 meio, tá? dt d3x. Esse d3x aqui é a métrica é a métrica do seu espaço M projetado nas folhas sigmas, tá? E esse cara aqui é o volume dessa métrica, tá? Eu vou simplesmente escrever d3x, mas esse cara pode ser mais complicado que isso, tá certo? Ok. E que A de x S A B que B menos que A H A B que B. Então, ó, lembra que a gente escreveu nossa ação lá atrás em termos de um tensor hamiltoniano? Né? Quando a ação é livre, existe um sistema de coordenadas, onde esse cara aqui é um tensor hamiltoniano. Existe um sistema de coordenadas onde a hamiltoniana pode ser escrita como uma forma quadrática assim, certo? E esse pedaço aqui talvez exija um pouco mais de explicação, mas veja, isso aqui, ó, cadê? Não, tá faltando um ponto aqui. Tá faltando um pontinho, tá? Esse cara aqui é simplesmente aquele negócio que a gente tinha, né? Px ponto menos xp ponto sobre 2. Tá? Aqui. É só no segundo. Tá? E a matriz S, vai ser muito parecida com aquela nossa ômega, tá? Mas ela não vai ser exatamente igual. E eu vou explicar exatamente por que ela é diferente. A, B vai ser representado, o pontinho é só para dizer que quando eu variar a B, eu estou variando os elementos dessa matriz, tá certo? Isso aqui vai ser I, 0, 1, menos 1, 0. Tá? A vantagem dessa forma simplética escrita dessa forma é que se você pegar a matriz inversa, ela vai ser igual. 0, 1, menos 1, 0. Tá? A gente vai ver que o S é escrito como escrito em termos do ômega. Eu vou deduzir, eu vou fazer umas contas para motivar e vou então definir o S em termos do ômega, que vocês vão ver que é a mesma coisa, menos de um fator de I e um outro truquezinho que vocês vão já ver também. Aqueles uns ali são a matriz identitária. Não, porque aqui a gente está trabalhando no caso, né, para cada x fixo, eu tenho 2 graus de liberdade só. Se eu tivesse, por exemplo, se eu estivesse fazendo um campo espinorial, eu teria 2 componentes aqui, complexas. Né, 4 graus de liberdade reais para cada x e 4 graus de liberdade reais de momento para cada x também. Eu teria 8 graus de liberdade. Tá? O que deixa muitas coisas mais interessantes, mas a gente vai chegar daqui a pouco. Só para falar, essa forma quadrática, a gente está supondo por causa daquela condição de linearização que a gente viu? Isso, a gente está supondo que a gente está trabalhando com uma teoria livre. Está supondo que a teoria é livre de partida, então? Isso. Entendi. A gente vai fazer teoria quântica de campos com a teoria livre. Porque tudo que se faz em teorias não livres é a teoria livre mais teoria de perturbação. Tá,
A gente não tem técnicas de se resolver de primeiros princípios, teorias não lineares. Tá? Eu tenho algumas coisas nessa direção, e um dia no futuro, quem sabe, eu posso falar para vocês, mas eu acho que aqui mudaria o curso totalmente. Tá? Justamente porque, de partida, a gente está trabalhando nesse cara como um vetor. Tá? Isso vai ser hiper importante e útil para a gente. Na verdade, esse cara não é um vetor. Se você lembrar lá atrás, Q e P são coordenadas do espaço de fase. Só é vetor porque a gente lineariza as coordenadas do espaço de fase usando aquele truque do mapa exponencial e mostrando que, no caso, a dinâmica pode ser projetada para o espaço de fase. Para o espaço tangente à origem do espaço de fase. Essas coordenadas em F levam a um vetor no tangente que a gente Isso. linearizar e também com a dinâmica que a gente E a mesma dinâmica, com a mesma newtoniana, com o mesmo tudo. Então, é meio que se estender a equação, falar que ele é um vetor direto. Isso, exatamente. Exatamente. Por isso que eu tentei dar essa explicação aqui, mas eu sabia que só ia cair a ficha na hora que eu fosse falar algumas coisas que iam parecer estranhas. Né? Que vocês nunca provavelmente usaram um orelhão, né? Ou já usaram? Já? Sério? Com ficha? Sim, mas qual é esse? Não, cara. Eu não uso um orelhão faz uns 20 anos. Como é que Não, porque no comecinho tinha os orelhões com cartão, né? Com comecinho. Os últimos orelhões eram com cartão, não era com ficha mais. Ah, tá, com cartão. Então como é que você sabe de cair ficha? Eu sei, estou enchendo o saco de vocês. Tá? Pessoal, isso aqui, até aqui tá claro. Caio, você está perdido? É o que a gente viu no TCC. Isso, mas espera um pouquinho, mas tem algumas coisas que eu gostaria que você prestasse atenção. A gente usa direto esse cara como um vetor. Só que esse cara não é um vetor, é isso que eu estava falando agora. Esse cara aqui, na verdade, é um ponto do espaço de fase. Toda aquela última aula que eu dei para vocês foi para provar que eu posso ter uma relação de 1 para 1 entre vetores aqui e pontos aqui. E que a dinâmica daqui também projeta numa dinâmica nesses vetores aqui. E que a dinâmica é a mesma, digamos assim. Tá certo? A mesma não, sem as aspas, é a mesma mesmo. Tá? E por causa disso a gente pode usar isso como a linearização da nossa teoria. E vai ser essencial, porque a gente vai usar essa linearização o tempo todo, vocês vão entender por quê e para quê. Né? E aí o resto é realmente, de fato, aquilo que você já tinha visto no seu TCC. Tá? Esse S aqui a gente vai justificar, e esse pedacinho aqui, ele não está evidente, mas se você abrir em termos daquela matriz ali, você vai ver que vai ser aqui, né? Pi, Fi ponto, menos Fi, Pi ponto. Ok? Beleza. Bom, se a gente variar aquela ação, a gente vai encontrar o quê? I, DDT. Eu vou botar o DDT explicitamente, por mais que eu tenha usado ponto ali, só para ficar a equação bonitinha, tá? Que A vai ser igual a S AB, H, DC, QC. Tá? São as equações de Hamilton, tal qual a gente tinha visto lá atrás, mas em termos do ômega e com os índices na posição correta. Tá certo? Lembrem uma outra coisa. Dentro do H, o próprio H pode depender de X, tá? E, em geral, em espaços-tempos curvos, ele vai depender de X. E não só ele vai depender de X, mas ele pode ter operadores diferenciais definidos em sigma, tá? Maiúsculo. Mas a gente, como eu falei para vocês, eu vou fazer a parte abstrata da quantização, que não envolve cosmologia, não envolve nada. É simplesmente quantização mesmo, e depois a gente vai fazer um caso específico, a gente vai deduzir a ação de primeiros princípios, blá blá, ok? Isso, na verdade, o operador de Laplace é o cara que acopla índices x diferentes. Mas isso é uma newtoniana clássica ainda? Clássica, tudo clássico. Você pode pensar ali na newtoniana que você chega, se você, por exemplo, pegar a equação de Klein-Gordon. Né? Você tem φ da Lambertiano φ. Né? Você já viu isso aqui, né? A equação de movimento parece o americano? Ó, Isso eu concordo.
Então, se você reescrever isso aqui escolhendo uma direção temporal, você vai ter a direção temporal que vai te dar o φ ponto, que vai ter a ver com esse pedaço aqui, quando você fizer a transformada de Legendre, para você encontrar a Hamiltoniana, tá? E você tem um outro pedaço aqui que vai ter a ver, digamos, com del I, φ. Esse pedaço aqui você faz por partes uma vez, bota del I aqui, e vai ficar Laplaciano, vai ficar uma coisa assim, ó. Tá. Eu acho que não tem isso também tá? Mas, como eu falei para vocês, eu vou fazer essa continha para vocês, tá? Mas, num segundo passo, eu quero que vocês primeiro entendam o que é a teoria quântica de campos e depois a gente pega um exemplo específico e vê como que essas coisas que a gente vai ver agora se conectam com as outras, tá? Então tá. Agora, bom, a gente pode definir um funcional F1 que leva um ponto do espaço de fase nos reais. Tá certo? Mas lembrem, um ponto no espaço de fase é a determinação dos valores de que A, X, para todos os valores de A e todos os valores de X. Tá? Então, se você quiser, pensando assim, o F1, tá? Ele tem que ser um funcional que leva um par de funções de sigma em R. Tá certo? Ou seja, F1, ele tem que ser um cara que leva... Eu ia escrever de novo, deixa eu escrever de uma maneira mais fácil. Isso. Ele vai levar aqui... Isso. C infinito sigma, C infinito sigma em R. Tá? Ele vai levar a função, esse par de funções aqui em R. Tá certo? Se vocês quiserem pensar na prática como é que ele vai ser, você pode pegar aqui, ó, F1 de que vai ser igual ao quê? Uma integral, tá? E aí, deixa eu mudar a letra, vou botar F minúsculo, F1 de que de x, de que de x. Tá? Deixa eu ver... Isso aqui é um funcional não necessariamente linear, tá? É um funcional mais complicado. A gente, no fim, vai querer... Deixa eu ver se tem uma... Se eu estou restringindo em algum sentido, eu escrever o funcional dessa forma. Não, é que você poderia ter uma função mais complicada que dependia do mesmo que se em dois pontos diferentes, por exemplo. Alguma coisa assim. Mas eu não tenho clareza agora com qual restritivo tem isso aqui, mas a gente está trabalhando em geral com funcionais dessa forma, tá? Beleza. Tá. Então, agora o que acontece? Se eu calcular o meu parênteses de Poisson aqui, como é que vai ser? Parênteses de Poisson de F1 com F2. Professor, mas eu fiquei um pouco em dúvida agora sobre o papel do que. O que entra ali, ele é o ponto do espaço de fase ou ele é o vetor associado ao ponto do espaço de fase? São as componentes. O que de A e X, que são os dois rótulos, para cada valor de A e cada valor de X, te dá uma componente das coordenadas necessárias, uma das componentes das coordenadas necessárias para definir um ponto em F. Então é um vetor cujas coordenadas são as mesmas coordenadas do ponto do espaço que a gente evita ou não? Desculpa, repete a sua pergunta. Ele é um vetor cujas coordenadas são as mesmas coordenadas do ponto cujo espaço também é evita?
o que é o VMI? Uma componente do vetor. Isso, o vetor mesmo seria esse cara aqui. Concordo. Tá certo? A gente vai ver que o vetor associado desse cara aqui, ó, eu posso chamar só que, ele vai ser assim, ó, integral d3x em sigma de que a de x del que a de x. Eu vou reescrever isso aqui de novo, tá? Então, tá vendo? Cada valor de a e x é uma das componentes do vetor. Ok, mas aí naquele funcional que a gente definiu, ele vai entrar essa forma dentro do funcional? Um funcional, ele pega um vetor e leva no número. Mas Então, esse está pegando o vetor que e levando no número, certo? Mas é para um vetor arbitrário ou é para o que a gente estava pensando? O que há? O que há é um vetor arbitrário. É um vetor arbitrário. Não sei se está 100% claro, mas eu não sei o que perguntar. Vai ficar mais claro, tá? Mas eu entendo, de certa forma, eu acho que eu entendo a sua pergunta quando você perguntou se o que é aquele que a gente está falando, porque parece que a gente está falando de um cara que satisfaz a equação, porque a gente está usando o mesmo rótulo, né? É quando você bota assim, x é um ponto no espaço, mas aí também você escreve x 2 pontos, m igual a f. Aí você fala, pô, mas é a solução ou é um ponto do espaço? Não, é o mesmo símbolo que a gente está usando para dois significados diferentes, entendeu? O que tem esse mesmo papel, a gente está usando para rotular, e ora a gente está usando como o símbolo que vai nos dar soluções no espaço de fase. Mas vamos seguir, e aí a gente volta nessa discussão se for necessário. Então vamos lá. Então esse cara aqui, F1, F2, vai ser igual ao quê? Menos I, para tirar o I que eu coloquei dentro do S, e a gente tem o ômega, né? Integral D3x F2 delta Q D de x. Tá? Mesma coisa que a gente tinha antes. Só que agora a gente vai ter todos os infinitos graus de liberdade sendo considerados ali. Tudo bem até aqui? Ó, vamos pegar um exemplo de um funcional. Então, por exemplo, a gente pode ver que o nosso H, com um tracinho extra aqui, eu posso definir como essa integral em D3x em sigma de que A de x, S, A, B, que B, não é S não, é H, B, que B de x. Tá? Vocês concordam que isso é um funcional, né? Dado um ponto no espaço de fase, que são dados por esse conjunto de índices, de componentes aqui, isso me dá um número. Certo? Quem é a forma associada a essa função aqui? É o gradiente dessa forma, né? Então, o gradiente de D, ou seja, DH, vai ser igual ao quê? Se vocês estiverem muito perdidos, vocês me falam, tá? Integral em sigma D3x. Como um bom gradiente, vai me dar as derivadas em relação a todos os componentes que eu estou derivando. Então, x d de A de x. Tá? Essa aqui é a base das formas no meu espaço. Eu tenho infinitos elementos na base. Infinitos incontáveis elementos na base de formas.
df para um funcional de um campo vetorial tridimensional bonitinho como você está acostumado. Isso aqui é o quê? Del f, del vi, dvi, por exemplo. É a mesma coisa. Eu estou pegando a variação dessa quantidade, desse funcional, que, em relação a todos as componentes do meu vetor, d componente do vetor. Poderia ter feito com x aqui também, tá? Não faz. Melhorou um pouco? Então, em geral, você tem que df é igual a integral sigma de d3x del f1 del QA de x. Só um segundo. Pode falar. São variações, né? Essas deltas não são derivados em si, né? Estão demonstrando variações no funcional, né? Então, eu estava confuso com o que estão usando esse delta. É porque, porque esse cara aqui é um funcional, né? Essa é a derivada funcional. Tá ruim? Tá bom? Tá mais ou menos? Então veja, a gente pode definir um campo vetorial de F1 usando a forma simplética tal qual a gente viu lá atrás, certo? Então esse cara aqui nada mais é do que ômega, que aqui no caso eu vou usar o S, que é o mesmo ômega menos daquele I, né, que eu coloquei lá, S de df. Certo? Então, como é que fica esse cara aqui? V1 vai ser igual a S disso aqui. Ah, não, é S isso. Meu S ficou parecendo uma integral. Integral de D3x em cima de DF dQA de x, aqui é F1, dQA de x. Vamos lá. Tudo bem até aqui? Mas vocês lembram, né, que o ômega, e proporcional a ele o S, é igual ao quê? D φ de x, d π de x. D3x. Tá certo? É a nossa forma simplética. Se você pegar essa forma simplética aqui, você vai ver que ela vai mapear, por exemplo, del φ em quê? Em d π φ. Mesma coisa que a gente fez antes, só que agora com infinitos graus de liberdade. Tá certo? Então, lembrando dessa fórmula aqui, a gente vê facilmente que V F1, que é um campo vetorial, vai ser igual a menos I integral de D3x del F1 del QA de x SAB. Tá? Lembra que o S tem um I nele, né? Por isso que tem esse menos I aqui, para comer o I daqui e ficar só o ômega mesmo, que é o que a gente queria, tá? Aqui, del QA de x. Tá vendo? Isso aqui é um vetor. Aqui, ó. São componentes
dessa base aqui, que é a base del que AX. B, obrigado. Eu estava me pedindo para entendi, só que o VSI é um vetor ligado à curva feito por funcional FI, certo? Lembra, a gente tinha, né, a partir de uma função, você faz o gradiente, né, você encontra uma forma com essa derivada externa aqui, e aí a gente mostrou que a forma simplética serve para mapear formas em vetores e vice-versa. Aí a gente usou a nossa forma simplética, o nosso ômega, para levar esse cara aqui num vetor. Aqui é ômega. Tá, ok. É que eu estava no S aí, eu não consumi, que ele é o ômega. A menos de um i, né? Mas eu só botei aqui porque no fim eu estou usando sempre essa matriz S. Mas você vê que o menos i vezes esse cara aqui é as componentes do nosso ômega lá de trás. Tá? É porque isso aqui, ó, é uma notação que vocês não estão acostumados para somar sobre índices, tá? É porque, na verdade, tem gente, inclusive, que usa a notação de Einstein aqui. Ou seja, tem um x repetido, você está somando sobre o x. Mas aí fica ruim, entendeu? Tem gente que bota um x, vírgula, um x em cima, um x embaixo, como se fosse, né, em vez de eu escrever que A de x, eu poderia escrever que AX aqui, aí eu defino uma coisa que sobe índice, aí eu vou ter tipo um que AX aqui para ter soma, entendeu? Só que eu acho que força um pouco a barra, é melhor deixar o integral em x para não ficar parecendo demais com o que a gente está fazendo antes. Tá? Mas, ó, pessoal, isso aqui são coisas que vocês não estão acostumados a pensar dessa forma sobre essas coisas. Então, tem que matutar, tem que pensar, tem que digerir, tem que se acostumar com pensar se você realmente está entendendo o que significa essas coisas, tá? E aí a gente vê facilmente que esse cara aqui, ó, nada mais é do que o quê? Um campo vetorial é uma derivação. E uma derivação leva funções em números, ou funções em funções. Se eu atuar esse campo vetorial nesse funcional F2, isso aqui vai me dar F1, F2. Tá? Então, da mesma forma que a gente tinha visto lá atrás, que o parênteses de Poisson é a atuação, né, desse campo vetorial nessa função, a gente viu que a mesma coisa se preserva aqui. Tá? Então, o parênteses de Poisson nada mais é do que isso aqui. Qual é a taxa de variação do funcional F2 quando eu arrasto ele pelo fluxo definido pelo F1. Lembra, todas aquelas noções de fluxo existem aqui também, só agora o meu fluxo é um negócio bem mais complicado, porque é uma trajetória de uma coisa que tem infinitos graus de liberdade. Tá? E a gente vai dar uma domada nesses infinitos graus de liberdade, transformando num número contável de graus de liberdade. Mas mesmo assim, não vai ser trivial. Tá bom? Beleza? Posso continuar? Bom, agora vamos ver outra coisa. Vamos pegar que eu tenho um vetor V1. Vetor V1 vai ter componentes V1 A de x, certo? E eu tenho V2 P2, componente A, componente X, né? Rótulo A, rótulo X. Certo? A gente pode calcular o S, que é da forma que a gente calculou, né? Lembra que o ômega dava pra gente uma noção de área no espaço de fase? O nosso S, que é o ômega menos de um fator de I, também vai fazer a mesma coisa, vai dar uma noção de área para a gente, certo? Ou seja, se eu calcular o S de V1, V2, esse cara aqui nada mais é do que a integral sobre sigma de D3x de V1A de x, SAD, V2B de x. Tá? Novamente, exatamente análogo às coisas que a gente já fez antes. Tá? Então, isso aqui me dá um produto das minhas soluções. Mas esse é um produto, primeiro, antissimétrico, tá? E que ele me dá que V1 com V1 é zero. Tá certo?
porque ele é antissimétrico. E a gente vai entender por que isso é importante. Mas o que a gente viu lá atrás, que por mais que ele tenha essas propriedades estranhas para um produto, ele se preserva, ele se conserva, ou seja, dt de SV1, V2 é igual a zero. Tá? Que foi algo que a gente viu também na última aula. Vocês lembram disso aqui ou vocês querem que eu faça a conta? É? Vou botar um i aqui só para simplificar a nossa vida. Tá? Então, vamos calcular a derivada desse cara aqui, né? Então isso aqui vai ficar assim. Integral d3x. A derivada desse cara aqui primeiro. Tá? Derivada desse cara i de dt desse cara aqui vai ser o quê? S, A, B, H, B, C, Q, C. Aqui. V1C. Tá? Essa é a derivada desse cara aqui. Tá? Isso, claro, tem que estar contraído, tá vendo? Esse cara tem que estar contraído com S, A, aí teria que ser B aqui, mas como o B eu já usei aqui, vamos pegar o B, C, D. D. Tá? E o D com V2. V2, D de X, D3 de X. Tá? Agora, isso foi a derivada atuando no V1. Eu tenho mais a derivada atuando no V2. No V2 a gente começa assim, V1A, SA, B, e a derivada agora aqui. Então vai ficar S, B, C, H, CD, V, 2D de X. Alguma dúvida nessa conta ou está tudo bem? As equações de Hamilton, exatamente. Por isso que eu botei esse I aqui, só porque nas equações eu já tinha botado I, para ficar bonitinho, né? Tá? Só que olha o que está acontecendo aqui. Esse com esse é a inversa. Então, C vira A. Tá ok? Então, C vira A. Espera aí. Esse B aqui... Ah, não, ele estava contraído. C vira A. Isso. Esse cara aqui é simétrico, então vai ficar V1A, HAD, V2D. Então, eu vou tirar esse D e botar B. Tá certo? Agora aqui. AB, AD. Então, para ser a inversa, eu tenho que trocar a posição desse A com esse B aqui. Né? Quando eu trocar a posição, vai ficar assim, BA, AD. Então, esse cara vai ficar menos, tá? E vai ficar um delta de B com D. Esse é um número, Na verdade, tem que tomar cuidado, porque esse é uma constante. E esse pode ter um operador diferencial nele. Então, em princípio, eu só posso comutar porque esse é constante. Que tem a ver com o teorema de Darboux, que eu falei para vocês, eu acho que eu falei, que mostra que a gente sempre tem um sistema de coordenadas onde o ômega é constante. Que é a mesma coisa que falar que sempre existe um sistema de coordenadas onde o seu dθ vai ser igual a integral d3x de QA de x de φ de x d π de x. Tá? Que são as coordenadas canônicas aqui. Certo? Você pode ver que nas coordenadas em que o seu dθ é dado assim, o ômega é... Desculpa, isso é só θ. Isso aqui é o θ, o menos dθ é o ômega, que vai ficar o produto externo desse com esse cara aqui. Certo? E o D está no lugar errado, o D é aqui. Tá? E nessas coordenadas o seu ômega é constante. Tá? E então é importante para você poder passar pelo H. Beleza. Passando pelo H, a gente vira um delta, né? Esse cara com esse cara aqui, um delta de BD. Tá? Então esse B vira D.
Tá certo? Mas veja, esse cara é simétrico. Então eu posso botar ele aqui, C, D. Tá certo? Mas eu posso ainda chamar o C de A e o D de B. A, B, B. Mas ele tem esse sinal de menos aqui, ó. Esse cara é menos esse cara aqui. Isso aqui é 0. Tá? É a mesma coisa que a gente tinha visto antes, só que agora com infinito grau de liberdade. Né? Que é o padrão do que a gente está vendo agora. Tá? Isso vai ser essencial, pessoal, porque veja, isso tudo é a conservação da área no espaço de fase, que é o primeiro invariante de Poincaré, que a gente usou, né, para pegar aquelas áreas formadas pelas soluções. Lembra, cada solução vira um vetor. A gente pega esse vetor, fecha aqui, aí tem essa área aqui, é uma área que é conservada, porque essas retas permanecem retas. Ou seja, toda aquela parte geométrica foi necessária para esse cara aqui ser conservado, tá? E que, em geral, o que vai ser conservado, num caso não linear, é uma integral complicada da sua variedade, tá? Com esse cara aqui sendo o elemento de integração em cada espaço tangente. Da forma quando você integra em cálculo 3, lá que vocês aprenderam a integrar curvas ou superfícies, vocês têm ali, o produto vetorial, o módulo do produto vetorial que te dá a área da superfície, a área infinitesimal, e você integra para 2 parâmetros sobre a superfície inteira. Certo? Mas a gente não vai para o caso não linear, a gente vai ficar no caso linear, onde as coisas são mais simples. Tá? E vocês vão entender por que isso aqui é essencial. Beleza, então esse cara se conserva. Se, né, você estiver, claro, pegando produtos de soluções da equação de Hamilton. Tá? Se fossem funções do tempo arbitrárias, naturalmente não ia se conservar. Tá. Então agora, vamos fazer o seguinte, só por simplicidade, a gente vai para o caso unidimensional de novo, tá? E a gente vai pensar no seguinte problema, eu quero montar uma solução geral para o meu problema. Como é que eu monto uma solução geral? Eu sei que o meu problema tem 2 graus de liberdade, ou 2 vezes infinito grau de liberdade, no caso de campos, tá? Então eu vou precisar de 2 soluções linearmente independentes para cada x, ou no caso unidimensional, 2 funções linearmente independentes. Tá certo? Então vamos lá. Podemos. Vamos fazer uma pausa de 5 minutinhos? Vamos fazer 10 minutos mesmo, porque eu preciso beber água também. Então, 25. O cara acertou bem ali, hein? Desenhou no lugar certo onde ia ser a instalação. Pode falar. Se eu começar a transcrever essas aulas no LaTeX, posso usar na minha tese? Ou não? Uhum. Porque agora eu estou pensando que essa é a parte que me interessa. Só que para ter essa parte, eu preciso definir várias coisas anteriores. Eu estou pensando se eu teria que começar a digitar desde a primeira aula, ou se eu conseguiria começar desde quando a gente definiu a Lagrangiana, já em função do momento, e começar de lá. Você acha que se eu começar de lá, fica faltando muita coisa? E daí não vai ter como substituir a variável do momento naturalmente e tal. Cara, eu começaria mais do começo possível. Se você quiser ser ambicioso, aí o problema é que isso é um vetor grande para o seu trabalho, mas assim, eu acho que se a gente organizar isso tudo na LaTeX, não só pode ir para a tua tese, mas a gente pode tentar publicar um Physical Reports, um paper de revisão em teoria quântica de campos. Vamos fazer desde o começo. O ruim só é que, tipo assim, tudo isso é mais baseado no que você disse do que no livro. E eu não sei como que eu vou ficar citando as coisas, porque aquele livro... Não, mas você não tem que... Essas coisas todas a gente mostrou. O que é citar... Não, coisa, então. não. É um trabalho original. Trabalhos originais podem ter citação por definição, senão não seria original. Então, eu vou escrever tudo. Se você não quiser fazer o começo, posso fazer. Não, claro. Eu vejo umas aulas e, tipo, voltar a assistir todas as aulas antigas, sabe? Se vocês quiserem fazer colaborativo, quanto mais... Tudo bem, mas eu vou fazer desde o começo de overleaf. Faz um overleaf e comecem a fazer, ué. Porque daí Você pode fazer
Porque estava assim, tipo, as primeiras aulas faltam tipo, os pontinhos assim, no contexto, sabe? E aí estava assim, nesse estudo, tipo, fazer algo assim, mas. Pode ser. Para mim ia ser maravilhoso. Hiper útil para mim, para os próximos alunos, e se a gente for publicar um Physical Reports disso aí, dá pra fazer um Physical Report super legal. E tá na metade do capítulo lá que eu escrevi, tá tipo assim, começou basicamente, eu escrevi basicamente o que a gente funcional de hoje, não tá completo, entendeu? Então, se for para completar lá e deixar bonitinho, então você já definiu antes, então não precisa escrever, então para quando escrever, você precisa de notas depois, eu coloco na minha tese só. Eu estava pensando esses dias de capítulos que eu ia colocar na minha tese, que agora eu estou começando a achar que eu vou colocar muita coisa. Cuidado. Porque, tipo assim, Eu escrevi uma cacetada. eu não queria colocar o mesmo tanto que você colocou, eu achei muita coisa para fazer depois. Mas assim, deixa eu te falar. As pressões que você vai ter como pós-doc são totalmente diferentes das pressões que você tem como aluno de doutorado. Por que eu estou falando isso? Se você quiser se especializar e estudar a fundo e falar, não, eu vou parar e vou estudar 6 meses, escrever só sobre o assunto, é uma coisa que você vai ter oportunidade mais de fazer durante o doutorado do que no pós-doc, que as pessoas vão exigir, digamos, uma publicação por ano, 2 publicações por ano e tal. Então, assim, esse é o momento, cara, de você solidificar ao máximo a sua formação. Então, eu acho que é um tempo bem gasto, entendeu? Nesse sentido. Porque ninguém espera do aluno de doutorado que publique 6 papers. Se publicar, maravilha, mas, entendeu? Ninguém espera. Mas se você passar, sei lá, 2 anos de pós-doc num lugar de ponta, né, eu espero que você publique uns 3 papers, 4 papers, entendeu? E se você for querer parar para estudar essas coisas no detalhe, a pressão vai ficar, tipo... Você pode até conseguir, mas a pressão vai ficar te puxando para outro lado. Não, aí eu estou pensando, tipo, se fizer tudo, essa parte com esse nível de detalhe, eu não vou conseguir fazer todas as partes com esse nível de detalhe. Então, por exemplo, eu pensei, se eu for escrever alguma coisa com os planos básicos, vai ser basicamente só tipo, para ter lá o que cada coisa significa, mas eu não vou abrir as contas, eu não vou ficar o que tem na sua tese e tudo isso, eu não vou fazer isso. Eu vou focar nessa parte de campos, escrever um capítulo de buraco negro, eu já escrevi o de perturbação, que também não padrão aberto das contas, mas aí esse eu faria aberto, tipo assim, completo. Do ponto de vista de utilidade também, é o assunto que tem menos coisas escritas. Parece mais útil, entendeu? Mas exatamente. Não sei se aí vai ficar tipo, estranho que esse está super. Não, isso é normal, isso é normal. Perturbação e outra coisa tá tipo assim, eu tenho os resultados aqui, mas eu não. Não, isso é normal, isso é normal. Nem todo mundo faz tudo com todos os detalhes, quer dizer, nem todo mundo, ninguém faz tudo com todos os detalhes. Não, eu vou fazer, porque esse eu acho que vai ser uma coisa que eu vou esquecer se eu não fizer agora, e depois eu quero ter uma referência para poder, tipo assim, eu tenho lá feito do jeito que eu pedi. Cara, da minha tese, eu já, como é que se diz? Já tirei muito leite, cara. Vários papers que eu publiquei depois foram resultados que eu só obtive porque eu fiz a tese no detalhe que eu fiz, entendeu? Até hoje tem coisa da tese que eu quero completar de pesquisa, né? Tá, eu vou fazer desse começo. E se você quiser fazer junto alguma coisa, a gente faz. Né? Daí depois a gente vende pro Sandro. É porque as riquezas todas que essas coisas dão, né? E você não vai tirar férias no mesmo ano também? Se o Remário vai tirar agora? Vou sim. Eu preciso, na verdade, inclusive, até pedir minhas férias. Você não tirou, não sabe? Tirei no papel, assim, para ter o dinheirinho ali. Ou para ter desculpa para poder trabalhar em paz sem ninguém encher o saco, entendeu? Faça os filhos. Mas aí o problema é meu mesmo. Né? Eu criei o problema e eu tenho que resolver. E você ganha licença depois de tantos anos, a cada 5 anos você ganha esses 3 meses? Cara, eu não sei exatamente como é que isso está hoje em dia, mas é comum você conseguir um ano fora para fazer um pós-doc, fazer um sabático e tal. Tem um professor, inclusive eu estava vendo ontem lá da UNB, que está indo agora para fazer um sabático lá na Sorbonne. Então, eu acho que, sei lá, com 5 anos eu tento fazer um pós-doc aí. Vai ser bom para as crianças passar um ano fora. É verdade. Sabe, se já aprende mais inglês. Né? O Ângelo, se ele passar X anos na França, ele tem direito de pedir a cidadania, porque ele nasceu lá, né? E aí, sei lá, se a gente... Porque agora tem essas licenças não remuneradas do federal, o que eu posso tentar fazer é... Eu faço um pós-doc, depois pego uma licença e fico, 3 anos trabalhando lá com um cargo temporário.
Aí junta as duas coisas, dá tipo uns 4 anos, é o suficiente para as crianças ficarem alfabetizadas também numa outra língua, né? Aí sei lá, Alemanha, França, Itália. Que é onde a gente tem mais familiaridade. Né? Deve ser obrigado a compromisso, né? Porra, alemão. E o Patrick, né, conversando com o nosso colaborador polonês, e aí eles estavam conversando sobre línguas. Aí ele falando, não, Pchemek. Eu nunca sei falar o nome dele. Eu sempre falo, o Patrick fala, toda vez que eu chamo o Pchemek, eu chamo ele com um nome diferente, né? Mas ele não se importa, então. Mas ele está falando com o Pchemek, não, mas alemão é muito difícil, tem X declinações, aí eu não consigo lembrar e tal. Aí ele falou, em polonês a gente tem tipo o dobro disso, de declinação. Eu não sei, não parece nem uma língua. Parece que você a pessoa bate a cabeça no teclado e sai umas letras. Cara, ó, a gente viajou muito na Europa, mas assim, você viaja na Europa, você vai de Alemanha, França, Itália, Espanha, você não se sente analfabeto. Cara, quando eu cheguei na República Tcheca, você, caramba, o que está acontecendo? O que as placas estão dizendo? Você não sabe nada, né? É a mesma coisa. Outra... Oi? O P deles, na verdade, tem som de R. Uhum. Sim. Então, o gosto é justamente eles têm uma letra para falar tipo, só se a próxima letra é forte ou ela é fraca. Então, é? Você vai ver que tipo, às vezes tem uma letra também, então você vem entonação para falar. Uhum. Eu pensei outro dia, você mais difícil. É muito difícil, sério. E eu descobri que existem várias transliterações possíveis para os nomes russos, buscando referência. Aí você vai lá, Bogolyubov, é Bogolyubov ou Bogolyubov? Aí você vai descobrir, não, tem duas transliterações diferentes. Por quê? Não sei. O Minkowski também, tem Minkowski, que é o lugar mais antigo, inclusive, você vai encontrar com Y em vez de com I. Cadê o Demetrio? Na hora já? Um minuto. Cara, e o Ângelo ainda acorda de madrugada com dor de ouvido. Nossa, hoje. É. Meu pai. Cara, eu tô me sentindo, sabe aqueles filmes de o cara tá no treinamento do exército? Que ele acorda cedo, aí corre na chuva e passa fome, então eu tô sentindo que eu tô fazendo tipo um treinamento desse, cara, com as crianças. Então, pessoal, vamos lá. Aqui começa o mais interessante e o que começa a tocar no que é quantização, o que significa quantizar, tá? Então, tenta entender os conceitos que eu vou passar aqui com profundidade. Se na aula a gente não conseguir discutir, pensem e a gente discute na próxima, tá? Então, vamos voltar na solução geral para caso 1D. Tá? O caso 1D, naturalmente, tem um espaço de fase de 2 dimensões. Tá? É o caso em que você está numa dimensão só. Tá certo? É o caso do oscilador harmônico, o caso da partícula livre, certo? Em uma dimensão, assim por diante. Ok. Um D em X, né? Oi? Um D em X. Isso. Um D em X, exatamente. Tá? Então pensa que eu posso ter 2 vetores linearmente independentes. Só que eu não sei exatamente o que é linearmente independente. Tá? Então vamos primeiro dizer que a gente tem 2 soluções do nosso problema, V1 e V2. Tá? Lembra que a gente viu que as soluções podem ser escritas como vetores em torno do espaço, né? T0F. Tá bom? Esses aqui são vetores, são componentes, tem 2 componentes cada um deles, o componente relacionado a Q ou X e a componente relacionada a P, né? E essas são componentes dependendo do tempo e satisfazem a equação de Hamilton, tá certo? Aí eu posso dizer o seguinte, se elas forem linearmente independentes num certo sentido, que eu vou mostrar, eu posso escrever uma solução geral. Desculpa, pessoal, aqui é L1 e L2, tá? L1 e L2. Se elas forem linearmente independentes num sentido que eu vou mostrar, uma solução geral pode ser escrita como alfa L1 mais beta L2. Tá certo? É uma solução geral. Certo? O que determina a solução geral são as condições iniciais. Dadas as condições iniciais, tá? Eu sei que eu tenho uma solução única.
Tá certo? Bom, então isso significa que alfa L1 de T0 mais beta L2 de T0 é igual à minha condição inicial U. Tá? Ou seja, o U ele tem ali um Q e um P inicial, ou seja, a partícula começou aqui com o momento tanto, certo? E eu tenho duas soluções gerais, eu tenho duas soluções, e se eu conseguir escrever essa combinação linear em termos essa combinação linear de forma que em zero dá o U, eu sei que se esse cara é a solução da equação de Hamilton e esse cara é a solução da equação de Hamilton, V é a solução da equação de Hamilton, certo? Então, se esse cara é a solução da equação de Hamilton e satisfaz a condição inicial, então ele é a única solução que satisfaz a condição inicial e a solução da equação de Hamilton. Tá certo? Mas porque duas constantes são utilizadas em outra condição, para a gente determinar completamente solução geral? Oi? Tem duas constantes arbitrárias, né? O alfa e o beta. O alfa e o beta. A gente não tem uma condição inicial só? Mas lembra que a condição inicial é bidimensional. A condição inicial é bidimensional, é um P e um Q inicial. Ah, então isso aí você chama de duas equações, não? Isso aqui é uma equação vetorial. Lembra, esse cara é um vetor, esse cara é um vetor, esse é uma constante, esse é uma constante. E esse é um vetor. Bom, agora... Nossa, achei que você tinha ligado uma música. Mas olha que legal, pessoal. A gente tem o nosso ômega, a gente tem a nossa matriz simplética. O que a gente pode fazer com a nossa matriz simplética? A gente pode fazer o seguinte. Eu vou calcular ômega, eu vou pegar essa equação aqui e vou calcular ômega de L1 e T0, tá? Com esse negócio aqui. Alfa L1 de T0 mais beta L2 de T0. Tá? Isso aqui, droga, vai ser igual... Eu vou escrever para cá, tá? Só porque a gente vai escrever umas equações longas para não ficar achatado ali. Vamos lá. Ômega de L1 de T0 aplicado em alfa L1 de T0 mais beta L2 de T0 é igual ao ômega L1 de T0 aplicado em U. Tá? Só que olha que legal. Esse cara é antissimétrico. O produto de L1 com L1 é zero. Então esse cara vai embora. Olha que beleza. Então a gente tem aqui beta, ômega, L1 de T0, vírgula, L2 de T0 é igual a ômega de L1 de T0 e U. Tá certo? Sim. Né? Na hora que a gente construiu, a gente construiu em termos de duas formas, e as duas formas são as funcionais lineares, multilineares. Tá certo? E lembra, o alfa e o beta tem que ser constantes aqui, tá? Porque senão esse cara deixa de ser solução. Então olha que interessante, pessoal. Se isso aqui for diferente de zero, então eu posso determinar beta em termos desse cara aqui. Tá certo? Então a minha independência linear, ela está ligada a esse número aqui. Tá certo? Eu posso simplesmente multiplicar L1 e L2 por constantes, certo? E vou continuar tendo o mesmo tipo de independência linear, né? Então eu posso dizer que eu reescalonei L1 e L2 para ter o produto que eu quiser entre eles. Tá bom? Lembrando, além de tudo, que esse cara é conservado. Então esse cara que serve para L para qualquer tempo, inclusive. Então se eu
reescalonar num tempo, tá ficando reescalonado em todos. E eu vou dizer que esse cara aqui é H cortado sobre 2. Por que H cortado? Porque tem que ser alguma coisa com unidade de momento vezes posição. Né? A gente vai usar H cortado igual a 1. Então eu vou botar 1 aqui, tá? O mesmo processador de H cortado não tem nada quântico ainda. É tudo fácil. Na verdade, não tem nada quântico ainda. Mas se eu quiser fazer essas contas no caso clássico, eu preciso botar uma constante aqui. Essa constante não vai importar no caso clássico. Tá? Porque ela vai servir só para... Eu posso dizer que ela é igual a 1, mas é um 1 com unidade, então é meio esquisito. É melhor você botar uma constantezinha ali para ficar claro o que você está fazendo, entendeu? Mas a gente depois pode ver qual influência isso pode ter no caso clássico. Ok? Mas é uma escolha que você faz arbitrária. Você vai normalizar suas soluções. Mas a gente pode carregar as funções só para ver? Podemos, vamos botar aqui. Vou chamar de... Dá um nome bom para ela. Não, C não. De H cortado. Vou chamar de H cortado mesmo. Lembrando que esse H cortado não é necessariamente H cortado. Tá? Beleza, então esse cara vai ficar assim. Então eu vou ter aqui beta H cortado sobre 2 vai ser igual a ômega L1 T1. T0U. Tá certo? Se eu agora tivesse feito a mesma coisa com L2, o que ia acontecer? Se eu tivesse feito com L2, esse cara dava 0 e esse cara dava diferente de 0. Vai ficar menos alfa H cortado sobre 2 é igual a ômega L2 T0U. O menos é porque agora o L2 vai ficar L2 L1. E se eu normalizei quem é L1 L2, naturalmente eu tenho que o L2 L1 vai ser menos o L1 L2. Tá certo? Então eu não tenho uma segunda liberdade de normalização das minhas soluções. Elas estão fixas aqui. Tá? Bom, agora eu já sei quem é alfa e quem é beta. Acabou, meu problema está resolvido. Por causa do meu ômega, eu consigo determinar quem é o meu alfa e o meu beta analiticamente, em termos das condições iniciais das minhas soluções gerais. Mas então daí seria que o fato de as soluções serem minimamente dependentes é basicamente denunciado o fato de quando eu tomo o ômega entre as duas e ser diferente de 0. Isso. Porque se for 0 eu não consigo determinar as funções. Isso. Perfeito, claro. Isso. E como U pode ser qualquer coisa, né? Como U pode ser qualquer vetor, você pode inclusive dizer que é um vetor que esse produto não é 0. Então, se você tem que o ômega L1 e L2 é exatamente igual a 0, o seu lado esquerdo dá 0 e o seu lado direito é diferente de 0, ou seja, tem uma inconsistência, está errado a sua expressão. Ou seja, L1 e L2 não são linearmente independentes. Você acabou de provar que eles não são linearmente independentes. Eu acabei de falar em palavras a prova de que isso aqui determina a independência linear de duas soluções. E veja, eu já tinha cantado essa pedra para vocês lá atrás. Esse cara é o Wronskiano das soluções. E quando você estuda do ponto de vista meramente algébrico, as equações diferenciais, quando você faz um curso de equações diferenciais ordinárias, o pessoal bota lá a solução, aí tem um Wronskiano que vem do além, você não sabe por que vem aquele Wronskiano. É tudo geometria, pessoal. Quer dizer, um geômetra diria que é tudo geometria e um cara que gosta de ver a matemática do outro ponto de vista vai dizer que não, é tudo essa outra coisa. Mas assim, pelo menos assim vocês conseguem entender isso como aquela área conservada das soluções. Então, se as soluções são colineares aqui, elas não formam uma área diferente de 0, né? Agora, veja, as minhas soluções elas podem ser assim, ó. Não precisa ser ortogonal, bonitinha. Basta ser assim, ó. E aí forma uma área aqui. Essa área vai ser H cortado. Quanto mais apertar, se o H cortado for fixo, mais comprida ela vai ser, certo? E o interessante é que a gente vai mostrar que a escolha de vácuo tem a ver com esses caras aqui. Ó. Você escolhe a representação da sua teoria de campos escolhendo esse L1 e L2 aqui. Tá certo? O ômega aplicado no L1 e L2, você já vai dar direto o Wronskiano, a mente constante? Não lembro se a gente... Como é que é? Se eu pego o L1 e L2, duas soluções, eu aplico o Wronskiano no 2, igual a gente fez. Ou aplico o ômega
Isso é o Wronskiano. É o Wronskiano, exatamente. É exatamente. Na verdade, não. Na verdade, o Wronskiano é assim, né? F, G ponto, menos GF ponto. Tá certo? Aquele cara ali, como aqui vai ser um momento conjugado, o momento conjugado tem a ver com a derivada primeira, aí você vai ter uma constante, a massa, alguma coisa parecendo ali, tá? A menos constante. A menos de constante é a mesma coisa, tá? Mas esse aqui, ele é muito mais claro o que está acontecendo. Esse aqui é um resultado secundário de quando você substitui, né? Que você tem as equações de Hamilton. Na equação de Hamilton você tem que Q ponto é igual a DH dP, certo? Aí para teorias lineares, geralmente esse cara aqui é P sobre M. Aí você substitui, você usa isso, né? Você sempre pode inverter essa expressão para encontrar os P's em termos dos Q pontos, substituir aqui o P em termos dos Q pontos e encontrar expressões que sejam F, G ponto e GF ponto, entendeu? Ou seja, você pode partir de uma coisa que é QP, né, 2, menos Q2, P1, substituir, usando essa brincadeira aqui, você inverte, encontra quem é P em termos de Q, substitui aqui, qualquer coisa que for proporcional ao Q vai ser Q1, Q2, Q2, Q1, que vai dar 0, então não importa, tá? Por mais que você possa aqui ter termos proporcionais a Q, não interessa, porque aqui vai dar 0, vai sobrar só uma coisa desse tipo aqui. Então o Wronskiano é uma simplificação que funciona em certos casos, entendeu? Isso é o geral. E isso vale localmente mesmo para teorias não lineares, isso que é bonito, entendeu? Só que vale só para localmente. Enquanto para teorias lineares vale globalmente pela linearização do problema. Tá? Então a gente usa aqui a nossa informação. Eu vou ter que agora lembrar onde é que estão os H cortados. Para escrever o nosso V. O nosso V. Vai ser igual a menos 2 sobre H cortado, ômega. Deixa eu ver se eu fiz besteira ou não fiz. Aqui é o L2. L2 T0U vezes V1 mais 2 vezes sobre ômega V1 U V2. Tá tudo certinho? Era alfa e aqui era beta. Pera, agora não perdi. Não era para ser L1 mais 2? L1 mais 2? Não, porque eu escrevi errado. Que eu tinha usado L, V1 e V2, estava confuso, eu troquei para L e eu esqueci aqui. Bom. Agora olha que interessante, pessoal. L2, L1, L1, L2. Né? Vamos fazer a seguinte brincadeira. Vamos pegar e complexificar. Não precisa, tá? Mas a gente pode complexificar o nosso problema e agora dizer que os nossos vetores têm componentes complexas. Tá? Ou seja, eu posso agora definir, eu posso calcular quem é o meu ômega de L1 mais IL2, tá? Que eu vou incidentalmente chamar de L, tá? Com U. Esse cara aqui vai ser simplesmente, eu estou definindo esse cara sobre os complexos. Isso aqui nada vai ser do que o meu ômega. Aqui eu posso botar em T0, mas tanto faz. L1U mais I ômega de L2 com U. Tá, mas você está falando então que sua base de soluções ela tem uma parte complexa, mas o campo escalar φ ainda continua sendo real. Sim, sim. O campo escalar não muda a natureza dele. Aqui eu não precisava fazer isso aqui. Eu só simplesmente quero agrupar minhas duas soluções num objeto matemático só. Eu poderia chamar de um campo de 2 vetores agora, tá? Onde eu tenho um vetor L1 e L2. E chamar essa dupla e trabalhar com essa dupla sempre.
Nesse caso, vale a pena complexificar porque fica mais simples de tratar algebricamente. Quando ele faz o shear, né, ele transforma G1 mais I2. Isso, exatamente. É só para transformar num objeto matemático só. Tá certo? Mas nada do que a gente vai fazer aqui tem a ver com complexificação de campo, com nada. Na verdade, minha intenção é fazer vocês entenderem de onde é que vem o I da teoria quântica de campos. Tá? Isso é análogo quando a gente introduz exponencial complexa no lugar das soluções cosseno e seno. Isso, tanto faz, pode usar o cosseno e o seno à vontade. Mas em algumas situações é mais conveniente escrever exponencial de θ. Então, bom, se eu posso fazer isso aqui, eu posso calcular o seguinte. Quem é ômega de L estrela, U, aqui é de T0, tá? Vezes L. Então isso aqui vai ficar assim. Ômega L1 T0 U menos I ômega L2 U. O U é real, o U não muda nada, tá? Eu só estou reorganizando a minha conta. Tá? Isso aqui multiplicado pelo meu próprio L, que é L1 mais I L2. Tá certo? Isso é igual ao quê? Eu tenho a parte real, que é esse L1 com L1 aqui. Então vai ficar assim, ômega L1 de T0, U, L1, mais, porque é menos com menos, menos I com mais I, mais ômega L2, U, L2, aqui de T0. Tá certo? E olha aqui, mais I, e aqui o que eu vou ter? Esse cara com esse cara aqui, então vai ficar assim, deixa eu ver se eu fiz certo, ômega L1 de T0, U com L2, né? L1 com L2 e menos o L2 com L1, menos ômega L2 T0 o L1. Mas olha que legal. L1 com L2, L2 com L1 e o menos aqui direitinho. L2 com L1, né? Aqui o L2 dentro com L1 e o menos aqui e aqui. Tá certo? Então, eu não quero esse cara aqui. Eu quero a parte imaginária dele. Certo? Quem é a parte imaginária dele? Ou seja, o meu vetor vai ser igual a ômega L. Vou botar zerinho aqui. Não, vai confundir vocês? Porque o zero não é o índice de 1 e 2. É simplesmente para dizer que é o L... Não, nada disso. Já está tão complicado que eu preciso de mais isso. Tá? O L menos ômega de L T0 U L estrela sobre 2I. Deixa eu ver. Não, pera um pouquinho, tem que ajeitar o 2 e o I ali. Tá. Então, tá vendo? Ó, se eu pegar esse cara e somar com menos o complexo conjugado dele e dividir por 2i, eu tenho esse pedaço aqui. Tá? Só que para obter aquilo lá, eu preciso multiplicar esse cara aqui por 2 sobre h cortado. Tá? Então, sai esse 2 aqui e vem o h cortado. É porque com h cortado eu não tinha feito aqui, eu tinha botado h cortado igual a 1. Isso.
Tá certo? E isso diz pra gente que existe uma conveniência que é definir S como sendo ômega sobre I. Que é o nosso S. Tá certo? Então, o nosso V vai ser S de L0U L menos S. Desculpa. Faltou uma coisa importantíssima aqui. Tá vendo que aqui eu tenho complexo conjugado aqui e não tenho complexo conjugado aqui? Aqui eu não tenho complexo conjugado e tenho complexo conjugado aqui? Então, por conveniência, para aparecer o mesmo objeto aqui e aqui, eu vou definir o S assim. S de V1, V2, tá? Aí agora qualquer V1, V2 mesmo, qualquer outros dois vetores, é definido como ômega de V1 estrela V2 sobre I. Tá. Dado essa definição de S, que é conveniente para a gente, tá? Agora está vendo o S, agora já é um funcional no espaço das funções complexificadas. Tá? Por isso que tem um I naquele nosso S lá do começo. Tá certo? É uma conveniência, porque eu resolvi reescrever assim, mas eu não preciso fazer nada disso. Tá? Só que desse jeito, daí o S vai ser igual mesmo o ômega sendo diferente. É porque o ômega que a gente tinha definido antes, tipo assim, com o índice em cima era 0, 1, menos 1, 0. E daí embaixo trocava os sinais. E o S não troca, é constante os dois. Isso. É por causa desse complexo de Isso. E agora, então, minha solução V vai ser igual a S de L de T0 U menos S de L de T0 estrela U L estrela. L. Então, agora olha que interessante. Se eu conheço o U e tenho um certo L complexo, eu posso construir direto a minha solução geral. Eu pego o meu U, calculo o produto S com L, esse é o coeficiente do L, pego o meu U, calculo o produto com o L estrela, e esse é o meu coeficiente do L estrela, acabou, minha solução geral está aqui. Veja, é uma solução real, tá? Não tem nada de complexo aqui. Por mais que esse cara seja complexo, isso aqui no fim tudo é uma expressão real. Tá? Eu não estou mudando o significado do meu campo vetorial lá. Isso aqui é só uma conveniência, tá certo? Mas isso depende do L que você escolher e do U que você escolher. Como assim? Mas depende de quais vetores você causa uma base. Ah, não, claro. Depende do Claro, social. claro, sem dúvida. Mas olha que legal. Vamos falar. É o que vai cortar de novo. Ele aparece na definição do S ou ele aparece sempre no V? Oi? Ou vai cortar? Ah. Ele aparece aqui na definição. Não, bota aqui. Geralmente bota aqui. Culpa do Demetrio que ia complicar a minha vida, isso mesmo. Isso, porque o produto vai me dar um número agora. Tá certo? Mas olha que legal, pessoal. Quem é S de L com L? Vamos ver? Isso aqui vai ser S de L1 mais I L2 com L menos com L1 mais I L2. Certo? Opa. Ômega sobre 2I. Tá certo? Bom, vamos lá. Esse cara vai ser L1 com L1 é 0, L2 com L2 é 0, então vai ser L1, L2 com I. Corta. Vai ficar ômega de L1 com L2. Certo? Aqui eu vou ter menos I, L2, L1. Só que L2, L1 é a mesma coisa. Então, 2
I dividido por 2I. H cortada. H cortada. Tá certo? Só que a gente tinha falado que esse cara aqui, ó, era igual a... Peraí que eu acho que tem uma coisa errada. Esse cara era H cortada sobre 2. Ah, eu errei. Tá. O fator de 2 para conveniência tinha que ser raiz de 2, pessoal. Porque agora esse negócio aqui vai dar 1/2, tá vendo? Depois eu vou ajeitar minhas notas. E aí eu mostro para vocês onde que eu errei o fator de meio, tá? É só um fator de conveniência, tá? Então veja se... Onde que eu errei? Depois eu confiro, tá? Onde é que tem um fator de 2 errado em algum lugar. Tá? Bom, de qualquer forma, você vê, olha que legal. S de LL é um número, é diferente de 0. Então ele está me dando uma maneira de medir norma. Só que eu não estou medindo uma norma de um vetor. Eu estou medindo a norma do vetor complexificado. Na verdade, eu estou colocando uma norma no espaço das soluções completas. Mas aqui não tem 2, né? Na definição de S. Não surgiu esse 2, né? O de cima. O de cima é porque eu tenho L1 com L2, mais o termo do L2 com L1. Tá. É isso aí, é isso que eu tô falando, né? Não precisa desse 2. Então não tem nada de errado, pessoal. Obrigado. Eu errei. Tá. Mais fácil, eu não errei, eu acertei. Culpa do Demetrio, no caso. Professor, Oi. ali quando apareceu o S, era dali que vinha o I, que colocou lá atrás como escreveu a ação. Isso. Só que apareceu um H cortado também, por causa da unidade. E apareceu um H cortado Lá na também. ação também. Sim. Nossa, também entendo de carregar aquela constante. Tá. No paper, nas coisas que eu acho que eu botei o H cortado em tudo. Aí se vocês quiserem depois acompanhar por lá. Tá? Então olha que interessante, esse cara é um vetor, esse L é um vetor no espaço agora do conjunto completo de soluções, e ele tem norma 1. E L1 e L2 serem linearmente dependentes é equivalente a esse vetor ter norma 1. Então você pode falar o seguinte, se eu buscar um conjunto de soluções complexas que satisfaçam SLL igual a 1, é a mesma coisa que eu procurar um par de soluções reais linearmente dependentes. Vocês vão encontrar os livros tipo Beer and Davis chamando isso aqui de normalização do vácuo. Não tem nada de normalização do vácuo. Na verdade, você está simplesmente fixando a independência linear das soluções. Na verdade, vocês vão depois descobrir que esse cara aqui é o operador de aniquilação, esse cara é o operador de criação. Mas a gente vai chegar lá. Tá bom? Como é que a gente está de tempo? Que agora vem a parte mais legal. Vai acabar agora. Tá? E quem é S de L estrela L estrela? Se vocês olharem para essa expressão aqui e lembrarem que esse cara aqui é antissimétrico, vocês vão ver que esse cara aqui vai ser igual a menos 1. Mas olha que interessante. Esse negócio que a gente achava que estava com a cara de ser uma métrica, não é uma métrica. Ele é uma coisa porque ele tem vetores aqui no espaço do conjunto completo de soluções que tem norma negativa. Um vetor não pode ter uma norma negativa. Certo? Mas você pode construir soluções só com a parte sem complexo conjugado. Se você construir só com esse cara aqui, nesse caso é trivial. No caso que eu tivesse com muitos graus de liberdade, eu ia ter vários desse cara aqui. No caso com grau de liberdade eu só tenho um. Tá certo? Nesse espaço tem vetores não nulos, cuja pseudo-norma é nulo ou não? Tem. Perfeito. É análogo a Minkowski, então, ou não? Porque faz a classificação baseada em... Não nulo. Tem sim. Sim. Então, quando vocês lerem, que eu vou passar para vocês, quer dizer, comecem a ler agora o livro do Wold. Eles vão falar o seguinte, ele vai chegar num certo ponto e vai falar,
Vamos complexificar o espaço das soluções e vamos exigir que as soluções satisfaçam esse cara aqui igual a 1. Tá? Isso aqui vai criar um espaço de 2n graus de liberdade em vez de n, porque a complexificação duplica o número de graus de liberdade. Só que agora, nesse espaço dos L's complexificados, eu quero o subespaço dos caras que têm norma positiva. E a maneira de... Ou seja, para cada L diferente com norma positiva, eu tenho um subespaço diferente. Certo? E é assim que ele vai construir o espaço de Hilbert, porque na hora que você fixa os vetores para o conjunto dos vetores aqui, que tem só norma positiva, você caiu, esse S vira uma norma num espaço de Hilbert. Nesse caso é um espaço de Hilbert bidimensional, unidimensional, que vira bidimensional. Mas no caso da teoria quântica de campos, não, esse aqui é um espaço de Hilbert porque tem todo o X agora. Certo? Então vira um espaço de Hilbert tal qual vocês estão acostumados na mecânica quântica. Mas a gente vai chegar na parte de muitos graus de verdade daqui a pouco. Mas vocês entenderam o que é interessante que tem aqui? Como naturalmente aparece um produto interno de um espaço de Hilbert. Tá? E a parte antissimétrica do produto interno, ele é dado pelo ômega, que é justamente a geometria das soluções das áreas conservadas. Tá certo? A gente vai ver que esse L, a escolha de um certo L, induz uma métrica usual no nosso espaço. Tá? Tá, mas a gente não vai conseguir. Deixa eu ver se dá tempo. Acho que não, né? Acabou. Então, pessoal, a próxima coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Antes da gente ir para a parte de teoria de campos, a gente vai criar uma teoria estatística para o vetor V. Que é, digamos, o seguinte. Digamos que eu sei, por alguma razão, a distribuição de probabilidade da condição inicial U ser igual a tanto. Como que isso me dá uma teoria probabilística sobre V? Certo? Eu posso fazer essa pergunta. Se existe uma probabilidade da condição inicial ser essa, existe uma probabilidade de eu encontrar o meu V aqui depois. Certo? E a gente vai ver que justamente a gente usa esse formalismo e as inversões entre condição inicial e L, né, e condição inicial e V, que vão ser esses coeficientes especiais aqui, a gente usa esses caras justamente para projetar essa probabilidade das condições iniciais para as condições num tempo t arbitrário. E a gente propaga a informação da probabilidade. Então a gente vai ver que os operadores de criação e aniquilação nada mais são do que esses coeficientes que vão ter certas probabilidades associadas a eles, no caso clássico. No caso clássico. E no caso quântico, eles vão também ser a mesma coisa, só que agora com a probabilidade quântica, que tem a ver justamente com a satisfação das relações de computação entre eles. E a gente faz um paralelo e tenta entender um pouco mais profundamente o que é estatística quântica e o que é estatística clássica. Tá certo?